Olá, querido aluno, olá, querida aluna, eu sou o professor Alain Pereira do Prado, eu sou professor de língua portuguesa aqui do Núcleo Regional de Ensino. Hoje nós vamos tratar de alguns temas importantes para você observar de maneira muito tranquila e melhorar a sua capacidade nas provas e dos seus conteúdos de língua portuguesa. Esses conteúdos eles estão lá presentes na sua prova Paraná e presentes também nas provas que você faz aí no seu colégio, prova aí do seu professor, da sua professora que cobra alguns conteúdos. Vamos lá então para a questão e ver o passo a passo para uma melhor resolução? Nós temos lá o nosso texto, né? Nosso texto tem o título de Como Ser Educado. Primeiro passo para você resolver de maneira mais tranquila a questão é você observar onde foi veiculado esse texto, ou seja, onde ele foi publicado. Isso vai ajudar você para a resolução da questão, ficar mais tranquilidade, né? Então, lá, a fonte do texto, né? Tudo box tirado aqui, né, da internet, né? Muito bem. Foi colocado lá, tudo box, né? Como ser educado. Muito bem, primeiro passo. Então, a gente já sabe que foi tirado de um site. Eu tenho algumas características, né, desse hipertexto. Você lembra que o hipertexto é a internet. A internet, ela consegue, né, fazer um conglomerado de textos, né? Coloca vídeo, imagem, né, som. Então, você consegue aí ter uma gama infindável de gêneros textuais. Tudo bem? Primeiro passo cumprido, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é você observar a pergunta. É importante que você, antes de ler o texto, você lê a pergunta, porque através da pergunta você vai nortear a sua leitura e você vai ganhar tempo para resolver outras questões um pouco mais complexas. Você vai ficar atento àquilo que a questão está solicitando com a leitura dela e a leitura do texto. Vamos lá para a pergunta? O texto nos orienta como se comportar e ser educados na sociedade. É uma afirmação, olha lá, olha o ponto de afirmação. Olha lá, o texto nos orienta como se comportar e ser educado na sociedade. A partir da última dica, então, nosso destaque é para a última dica. Pode-se inferir que as pessoas não devem. Olha lá, hein? Preste atenção nisso nas questões, hein? Aqui nós temos que assinalar a questão que ele não deve. Vamos partir para a leitura do texto? Se você quer saber como ser educado e se tornar um verdadeiro cavalheiro, siga as orientações abaixo. Olha lá, as orientações abaixo, 2 pontos, e ele vai apresentar para a gente, né, 3 orientações. Nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira orientação. Primeira orientação, mantenha a calma e o autocontrole. Um verdadeiro cavalheiro evita a oportunidade de reagir e fazer uma cena dramática. Independente das circunstâncias, mantenha a calma e reaja adequadamente às situações. Então, lembrando para você, um verdadeiro cavalheiro, não é cavaleiro. Cavaleiro é aquele sujeito que anda a cavalo. Cavalheiro é aquele sujeito polido, educado, não é isso? Aquele sujeito que, né, ele, quando fala, né, usa uma linguagem correta, bonita, não é isso? É o cavaleiro. Segundo requisito, nunca chame a atenção propositalmente, para si mesmo e desnecessariamente. Uma pessoa com boa educação é uma pessoa discreta e não espalhafatosa, aquela pessoa que fala alto, não é? É uma pessoa comedida, tranquila. Terceiro ponto, não fale vulgaridades. O que seriam vulgaridades, hein? Será que ele vai explicar? Não, pode não ser fácil às vezes, mas um cavalheiro se recusa a utilizar palavrões como meio de expressão. Não inicie nem responda uma discussão com declarações vulgares. Então, não falar vulgaridades, não falar palavrões, né? Não xingar as pessoas, né? Isso é um verdadeiro cavalheiro. Muito bem, então nós vamos retomar na questão e vamos ver aquilo que está solicitando. O texto nos orienta como se comportar a ser educados na sociedade. São esses 3 pontos que nós vimos, ok? A partir da última dica, então da dica de número 3, pode-se inferir que as pessoas não devem, vamos lá,
Letra A, falar coisas erradas? Não, não é essa questão, né? Não é essa alternativa para essa questão, né? As pessoas, elas não devem falar com clareza e postura correta? É claro que deve falar com clareza e postura correta. Então não pode ser a alternativa B. C, as pessoas não devem falar impropriedades e xingamentos? Olha lá a nossa alternativa correta. Né? Não posso falar impropriedades, não posso usar os nossos palavrões. Por que não pode ser a D? Olha lá, falar corretamente, com postura correta, né? O cavalheiro, ele deve ter uma postura correta, então não pode ser a letra D. Chegamos, então, ao final da nossa resolução da questão com a alternativa correta, a letra C, falar palavras impróprias em xingamentos. Observe, então, que nós poderíamos ter apenas lido, né, o item 3, que no item 3 ele deixa muito expressivo quais são as vulgaridades, quais são os xingamentos, né, como que é a postura de um cavaleiro. Né? Agora, você deve observar de maneira muito tranquila que os outros pontos eles são necessários para você ter uma compreensão global do texto. Espero que tenha sido benéfico, tenha sido profícuo essa aula e ajudado vocês. Até a próxima, até breve.